reproduzida. Em 1997, uma pequena locadora de bairro chamada Cine Real fechou suas portas sem aviso. Ninguém entendeu muito bem o motivo, já que o local funcionava normalmente e contava com muitos clientes frequentes. A proprietária Dona Ivone simplesmente desapareceu e o ponto comercial ficou abandonado por anos. Em 2006, quando o prédio foi demolido para dar lugar a um mercado, os operários encontraram no porão um acervo inteiro de fitas VHS, empilhadas cobertas de poeira e mofo. A maioria estava inutilizável, mas uma delas chamou a atenção por estar dentro de uma caixa de madeira escura com inscrições feitas à mão e lacrada com cera. Sem saber do conteúdo, um dos operários, chamado Eduardo, levou a fita para casa, curioso pela aparência bizarra do item. Ele limpou o videocassete da sua mãe, que ainda funcionava, e inseriu a fita na madrugada do dia seguinte. A gravação começou com uma tela completamente preta sem som por quase 2 minutos. Em seguida, surgiu a imagem de uma sala vazia com uma poltrona vermelha ao centro. A câmera estava posicionada em um canto fixo, como se fosse uma vigilância caseira, e por cerca de 5 minutos nada acontecia. Apenas um zumbido baixo. De repente, uma mulher entra na sala com roupas dos anos 80, o rosto parcialmente coberto por um véu branco. Ela se senta na poltrona, olha diretamente para a câmera e começa a falar, mas não se ouve nada. Apenas o zumbido aumenta e a imagem começa a distorcer, como se algo puxasse o vídeo para dentro da tela. Eduardo desligou o aparelho e notou que havia umidade no chão ao lado da televisão, como se a sala do vídeo estivesse se misturando com a realidade. E o mais bizarro, sua mãe começou a agir de forma estranha, murmurando frases em latim, enquanto dormia e apagando luzes sem perceber. Nos dias seguintes, a poltrona vermelha começou a aparecer em lugares diferentes da casa, primeiro no sótão, depois na garagem. Por fim, no quarto de Eduardo, ele queimou a fita em um terreno baldio, mas até hoje afirma que ao fechar os olhos ainda vê a mulher, sentada encarando e dizendo coisas que ele não consegue compreender. A história da fita se espalhou entre outros funcionários da obra e foi confirmada por mais 2 que também viram a caixa de madeira, mas preferiram não tocar nela. Não se sabe se outras cópias existem ou se aquela era a única, mas uma coisa é certa: algumas fitas foram feitas para nunca mais serem assistidas, e você apertaria o play. A segunda fita. 3 semanas após queimar a fita, Eduardo recebeu um pacote sem remetente na porta de casa dentro. Havia apenas uma fita VHS idêntica à anterior e uma folha amarelada com uma frase escrita em letra tremida: "Você viu o começo, agora termine o ciclo." Ele jurava ter se livrado de tudo, mas a poltrona vermelha voltou a aparecer dessa vez na varanda. E por mais que tentasse mover ou destruir ela, reaparecia horas depois no mesmo lugar. Eduardo começou a ouvir vozes vindo da televisão desligada e ver reflexos da mulher do vídeo em espelhos e janelas mesmo durante o dia. Ao tentar gravar os acontecimentos, a câmera falhava ou se desligava sozinha, mas conseguiu registrar um detalhe assustador: uma sombra sentada na poltrona, mesmo quando ela estava vazia aos olhos. A cada noite, Eduardo parecia mais pálido, mais distante, como se parte dele estivesse sendo drenada pela presença constante daquela figura silenciosa. Ele decidiu procurar por outros que tivessem contato com objetos semelhantes e encontrou fóruns obscuros onde outros relatos de fitas amaldiçoadas eram descritos com detalhes sinistros. Alguns diziam que após o 3º contato com a gravação, a pessoa desaparecia completamente. E agora, Eduardo teme que a próxima fita já esteja a caminho. Se você quer descobrir até onde essa maldição vai e o que realmente existe dentro dessas gravações, inscreva-se aqui no Noite Macabra. Deixa o like, se essa história te arrepia, e comenta se você assistiria essa fita até o final.